Olá, amigos! Salve, salve! Será que os espíritos influenciam nos acontecimentos da nossa vida? De que forma? Vamos ver o que está lá no Livro dos Espíritos, questões 525 a 535. Kardec pergunta justamente se os espíritos influenciam nos acontecimentos da nossa vida. E a espiritualidade superior responde: sim, eles nos aconselham, então é um processo que ocorre de pensamento a pensamento e outros meios que daqui a pouco a gente vai falar, tipo assim, mexendo os pauzinhos, né? Mas sempre dentro das leis de Deus. Não é uma varinha mágica, né, para que as coisas aconteçam. Não existem milagres, porque milagre seria uma anulação, uma derrogação das leis da natureza. As leis de Deus são perfeitas, não precisam ser mudadas. E a gente pode ler lá no livro A Gênese, onde no capítulo 13, Allan Kardec escreve que, por conta da ignorância no passado, o milagre, né, era entendido como algo inexplicado, não entendido, mas não são inexplicáveis, porque um dia passaremos a entender aquilo que se considera, entre aspas, milagre. No passado havia, entre aspas, muitos milagres que acabaram gerando superstições, porque se conhecia o efeito, mas não a causa. No entanto, com a evolução, a ciência vai se desenvolvendo e daí vai revelando as leis da natureza e como, né, funcionam as leis da natureza, e aquilo que era entendido como milagre passa a deixar, né, de ter esse sentido de derrogação das leis de Deus. Conhecida a causa, o sobrenatural desaparece, o sobrenatural, aquilo que está fora do natural, aquilo que está fora das leis de Deus. E a ciência foi revelando novas leis, vai revelando novas leis, e aí o número de milagres, entre aspas, vai diminuindo. O Espiritismo tem um tríplice aspecto, e como ciência, ciência, filosofia e religião no aspecto de consequências morais. E como ciência, o Espiritismo revela, explica novas leis referentes à intervenção dos espíritos no mundo material, a influência dos espíritos sobre nós. E Deus faz milagres? Ele poderia fazer, porque para Deus nada é impossível, mas Deus é perfeito e suas leis são perfeitas, não precisam ser mudadas, anuladas. Tem gente que fala assim: mas Deus faz milagres para mostrar o seu poder. No entanto, o poder de Deus está aí, basta observar a harmonia do universo. São as perfeições das leis de Deus, né, no mundo todo. E o acaso? O acaso também não existe. O acaso é aquele evento imprevisível, sem justificativa, sem lógica, um acontecimento incerto, não programado. Mas é o que a gente entende. No entanto, tudo está dentro da lei de causa e efeito. A causa pode estar num passado longínquo, em outras encarnações. Então, acaso não existe. O que acontece é que a gente não está percebendo qual é a causa, né, desse acaso. E coincidência? Jung trouxe o termo sincronicidade, que seria uma perfeita sintonia entre as pessoas. A gente pensa em alguém, essa pessoa liga para a gente. A gente quer muito ler um livro, alguém nos empresta. Sincronicidade é uma coincidência significativa. Existe uma ordem atrás dos fatos,
um objetivo, um propósito, que é a nossa evolução. E o encontro de duas pessoas que parece casual, que parece que surgiu pelo acaso, e depois elas se casam, não é bem assim. Houve um planejamento no plano espiritual antes de reencarnarem. Então, também as coincidências têm causas. Sorte ou azar, nada acontece por acaso, tudo resulta da lei de causa e efeito. Tem gente que fala assim: ah, ele ficou rico, pura sorte, ganhou na loteria. Mas também isso já estava planejado. O que ele vai fazer com esse dinheiro é um teste. Então, sorte ou azar não existem porque Deus não tem preferências. O nosso destino está nas nossas mãos. Se a gente fica colocando a culpa no azar, a gente está tirando a nossa responsabilidade sobre algum fato que não esperávamos, desagradável. É muito cômodo, né, colocar a culpa no azar. Nós traçamos o nosso destino a cada instante. Hoje nós somos o que pensamos, o que falamos, o que fizemos ontem, anteontem, nas vidas passadas. Amanhã nós seremos o que estamos pensando, falando e fazendo hoje. Voltando ao livro dos Espíritos. De que modo os espíritos interferem na nossa vida? Allan Kardec dá algumas situações para a gente entender. Os espíritos podem provocar o encontro de duas pessoas que parece acaso, inspiram alguém a ir por um determinado caminho, a um determinado lugar, chamam-nos a atenção para um determinado ponto, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos seguir essas influências, essas sugestões ou não. E de acordo com o planejado, vamos dizer uma situação que Allan Kardec traz. Chegou o dia da morte, né? Então alguém lá no plano espiritual planejou que viveria tantos anos e mais ou menos numa determinada época, num certo dia, morreria de tal ou tal forma. E aí Allan Kardec traz uma situação hipotética. Um homem sobe numa escada, a escada quebra, esse homem cai e morre. E a pergunta: são os espíritos que fazem a escada quebrar? Respondem os instrutores da espiritualidade. A escada quebrou porque ela estava apodrecida ou era fraca para suportar o peso daquele homem. Se estava no destino desse homem morrer dessa maneira, então os espíritos vão inspirá-lo para que ele suba na escada, que se romperá com o seu peso, e aí ele cai e morre. É uma causa natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. O homem é que foi inspirado para subir numa escada que não estava em boas condições. Tem tantos casos aí de pessoas que perderam um avião caiu, todas morreram e essa pessoa, né, não chegou a pegar esse voo. Outro exemplo que está lá no livro dos Espíritos. O homem também, um espírito, antes de reencarnar, ele planeja morrer atingido por um raio. Assim, está cheio de culpa, então ele quer eliminar essa culpa através desse resgate. Bom, ele reencarnou, está chovendo, tempestade, trovão, relâmpago, e ele se refugia debaixo de uma árvore. E cai um raio sobre essa árvore e ele morre. Situação hipotética. E Allan Kardec pergunta: os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? Tipo, né, o deus do raio, do trovão, né, pega o raio assim, ó, o homem está lá embaixo daquela árvore, vamos atingi-lo. E aí a espiritualidade responde: o raio não foi dirigido propositalmente sobre aquele homem.
né, porque ele estava debaixo da árvore. Mas o homem foi inspirado a se refugiar debaixo da árvore. E a árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. De qualquer forma, o raio ia cair sobre aquela árvore. Era uma questão de lei natural. Mesmo o homem estando ou não estando debaixo dela. Só que ele foi inspirado para se refugiar lá. E aí outra situação que traz Allan Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos. Uma pessoa está frente a um assaltante, a um criminoso, um bandido, que aponta ali uma arma, né, e quer atirar nele. E atira. E aí o Allan Kardec pergunta, um espírito benevolente, né, digamos, ele atirou, mas a bala não atingiu o homem. Um espírito benevolente pode ter desviado a bala? E o que respondem os amigos da espiritualidade? Se não estava na programação esse homem morrer atingido pela bala, ou se ferir atingido pela bala, os espíritos benevolentes o inspirarão para que ele se desvie. Ou então ofuscarão o inimigo, que o inimigo assim meio entontecido, meio ofuscado, aponta mal e não atinge a vítima, entre aspas, né? Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então, as leis de Deus não são derrogadas, anuladas, alteradas, mas os espíritos podem nos inspirar a ir por um determinado caminho, a agir dessa ou daquela forma. E em relação aos espíritos zombeteiros, levianos, os obsessores, eles podem nos atrapalhar? E aí a gente lê no Livro dos Espíritos, eles são uma prova para a nossa paciência. Mas se nós nos mantivermos orando e vigiando numa boa sintonia, buscando, né, a inspiração dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, esses espíritos zombeteiros, levianos, eles vão desistir de continuar querendo nos prejudicar, porque eles não estão conseguindo o seu intento. Os resgates, né, as expiações e as provas são escolhidas, são planejadas lá na espiritualidade. Então a gente tem uma vida cheia de dores, doenças, problemas, desemprego, mortes de entes queridos. Tudo isso é sofrimento. E Allan Kardec pergunta, os espíritos podem afastar as nossas dores? Então ele não vai passar por esse sofrimento. E os benfeitores do mais alto respondem, eles não vão nos afastar inteiramente das nossas dores, porque há males que estão nos decretos da providência. São esses resgates, essas provas que foram planejadas pelo próprio espírito ou por seus mentores para poderem evoluir, resgatar. E mais, esses espíritos benevolentes, eles poderão diminuir a nossa dor, incutindo-nos paciência, resignação. E tem a questão também do merecimento. Se a gente vai passar por uma dor maior ou menor, ou se vai se livrar dela, porque Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados. E mais, ele também nos ensinou, Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham. Até a próxima.